O Alberto não pode ser mais o batedor. Nos últimos 5 pênaltis que ele bateu, ele perdeu 4. Não dá mais para bater pênalti, dá um tempo. Tem que ser outro jogador. Reclama do cara, critica e tal, mas é pra isso que ele é contratado, irmão. O Gabigol acabou resolvendo o jogo na Vila Belmiro, empatando um jogo pro Santos que não merecia. O Santos merecia ter perdido o jogo. Gabigol faz o gol de empate do Santos contra o Corinthians, clássico na Vila, aos 49 do segundo tempo. Mas se teve um time que mereceu vencer, foi o Corinthians. Olá, pessoal. Vamos falar sobre o empate Santos e Corinthians, um dia após o jogo, mais tranquilo, mais frio, sem emoção. O Corinthians dominou a maior parte da partida, dominou mesmo. O Santos não conseguia jogar, pela escalação ótima que o Dorival fez. O Dorival colocou 5 caras no meio-campo, né, que congestionou aquele meio ali e tomou conta daquele meio-campo do jogo, né? Por isso que o Corinthians dominou a partida. Tinha Matheus Pereira, tinha Bidon, tinha Carrídio, tinha Ranieri e tinha o André. 5 jogadores que faziam um meio-campo, 4 deles com uma boa marcação, um mais solto, mas que congestionavam todos os espaços do meio-campo. E apostou na velocidade, na voluntariedade do Yuri Alberto caindo nas costas dos laterais, no apoio dos laterais do Santos, principalmente pelo lado esquerdo. Foi ali a jogada pelo lado esquerdo que ele sofreu o pênalti, e foi na jogada pelo lado esquerdo que começou toda a situação que sobrou para ele fazer o gol. 1-0 o gol do Yuri Alberto. Em relação ao pênalti, o Yuri Alberto não pode ser mais o batedor. Nos últimos 5 pênaltis que ele bateu, ele perdeu 4. Não dá mais para bater pênalti, dá um tempo. Tem que ser outro jogador. Ele não tem um estilo decidido, ele não tem um estilo definido, ele não tem um jeito de bater o pênalti. Uma hora de cavadinha perde. Ontem foi caminhando, olhando para o goleiro, bateu muito torto, né? Virou muito o pé, bateu para fora. Ele não tem a condição técnica apurada para bater esse tipo de pênalti, ou cavadinha, ou deslocando do goleiro. Ele pode ir lá, escolher um lado e dar uma pancada, bater forte e fazer o gol, como ele já fez em outras ocasiões. Mas nesse momento, ele não pode ser mais o batedor de pênalti do Corinthians. O Corinthians foi dominando a partida, poderia ter feito o segundo ainda no primeiro tempo, fora o pênalti perdido. O segundo tempo, os primeiros 20 minutos, foi uma enrolação danada. O juiz deu muitas faltinhas, deu muitos cartões amarelos, foram 9 em 20 minutos, que não teve efeito algum no controle do jogo. Ele foi se perdendo. Depois dos 20 minutos, o Corinthians continuou dominando até o Dorival começar a alterar a equipe. Era um jogo que não precisava fazer muitas mudanças no jogo. Ele colocou o Garro no campo, ele tirou o Ranieri. O Garro não é um jogador marcador, estava voltando ontem, num clássico na Vila Belmiro, que estava pegado, estava intenso, o meio-campo tinha que continuar o mesmo. Então o Corinthians começou a sofrer um pouco de pressão nos momentos finais, foi até os acréscimos, e nos acréscimos o Gabriel bateu a falta, uma falha clamorosa do Hugo, foi uma falha grosseira do Hugo e empatou o jogo. Mas não foi falta do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique só pegou na bola. E outra coisa, quando o Gustavo Henrique pegou a bola, sobrou pro Gabriel e ele bateu no gol. Então teve uma vantagem real naquela jogada. O juiz errou 2 vezes. E aí o Gabriel foi lá, uma barreira, 49 dos acréscimos, deu uma pancada no canto do goleiro, e o goleiro tem a obrigação de pegar porque foi em cima dele. Tem que rebater para um lado, tem que ter o braço firme, a mão forte, e o Hugo falhou. Então foi assim que eu vi o jogo. O Corinthians perdeu uma grande oportunidade de vencer o Santos da Vila Belmiro e entrar nos 8 classificados. Não conseguiu, está fora da classificação ainda. Reclama do cara, critica e tal, mas é pra isso que ele é contratado, irmão. O Gabigol acabou resolvendo o jogo na Vila Belmiro, empatando um jogo pro Santos que não merecia. O Santos merecia ter perdido o jogo. Fez uma atuação muito ruim mais uma vez. O Corinthians teve um primeiro tempo muito bom, muito superior. E depois o Corinthians se enrolou um pouquinho no jogo na medida que o Santos foi fazendo alterações. O Santos foi se ajeitando um pouquinho melhor na partida e tal, e começou a não criar grandes oportunidades, nem dominar o jogo. Em nenhum momento aconteceu isso, mas conseguiu pelo menos equilibrar as coisas e deixar o jogo um pouquinho mais equilibrado, não no sentido do Santos reverter o resultado, mas no sentido de pelo menos o Corinthians parar de ter o domínio que ele tinha. O jogo foi tão tranquilo para o Corinthians até determinado momento, tão tranquilo que eu acho que o Corinthians sentou no resultado e relaxou. E aí o Santos começou a tomar um pouquinho de conta, mas não criou. Só que aos 40 e tralalá do segundo tempo, já depois do tempo regulamentar, uma falta na entrada da área, vai o Gabigol, solta o canudo, bate de uma forma que ninguém esperava, acho que dali se esperava uma bola colocada, e acaba enfiando uma paulada no gol. O Hugo Souza não segura e o Santos consegue arrancar o empate, que, repito, pela atuação ele não merecia, tá? O Santos não jogou absolutamente nada. O Vojvoda continua com muita dificuldade de entender a lógica do Santos, porque o time dele simplesmente não flui.
né? E aí ele faz algumas alterações durante o jogo que você vê que ele não tá muito bem adaptado ali, que a coisa não tá rolando. Tassiano aberto pela esquerda. Cara, qual é a possibilidade do Tassiano aberto pela esquerda funcionar assim? Tá sendo um jogador pesado, não é ali a função dele, né? Aí você joga o Barreal alternando com o Roleiser pro lado direito, pro meio, enfim. Cara, era mais fácil jogar um garoto mais jovem, mais rápido para cada ponta, deixar o Gabigol no meio, enfim, eu não consigo entender muito bem aonde que ele quer chegar. Faz algum sentido essa formação se ele imaginar que ele vai ter a posse da bola, mas, cara, dá pra perceber que o Santos não tá tendo a posse da bola. Então, assim, esse talvez seja uma formação para jogar contra o time pequeno. E o Corinthians, por sua vez, foi muito mais esperto, colocou o André Luiz, fez uma grande partida pelo lado esquerdo, o Bidon do lado direito, o Carrilho e os outros dois volantes do Corinthians vindo mais de trás, e o Yuri Alberto lá na frente. Cara, o Yuri Alberto fez um puta primeiro tempo, perdeu um pênalti, logo depois se recuperou e fez o gol. O resultado seria mais justo se o Corinthians ganhasse o jogo. Mas você contrata Gabigols para isso, para resolver jogos difíceis em situações desconfortáveis. E foi isso que ele fez, para variar. Gabigol faz o gol de empate do Santos contra o Corinthians, clássico na Vila, aos 49 do segundo tempo. Esse cara, ele é marrento, ele é arrogante, mas ele tem esse faro de jogo grande. E aí é o que eu falo. Logo contra quem? Contra o Corinthians, que gerou todo aquele desconforto pro Gabigol quando ele perdeu o pênalti decisivo pelo Cruzeiro. Contra o Hugo Souza, que pegou o pênalti dele naquele jogo, e hoje o Hugo Souza no gol do Gabigol falhou. O Gabigol volta ao Santos, marca mais um gol, e é aquilo que eu falo. Eu posso não achar o cara um cara super gente boa, posso achar marrento, posso achar muito arrogante, prepotente na maioria das vezes, mas eu acho que o Santos é o lugar ideal para o Gabigol tentar essa volta por cima. Já são 3 anos mal, 2 pelo Flamengo, 1 pelo Cruzeiro. Mas não é possível que esse cara tenha perdido o futebol. Não é possível que o Gabigol desaprendeu o futebol. Sempre foi um cara finalizador, decisivo, e eu acho que no Santos ele tem tudo para dar essa volta por cima. Primeiro, porque é a casa dele. Segundo, porque ainda é novo. E terceiro, porque tem uma torcida que tá disposta a jogar o Gabigol pro alto de novo. Então, ó, esse gol contra o Corinthians pode dar um ânimo a mais no Gabigol para um ano que tem que ser o da volta por cima. Porque se não for esse, 4 anos mal, aí vai ficar complicado. Pessoal, Santos e Corinthians fizeram um jogo morno na Vila Belmiro. Mas se teve um time que mereceu vencer, foi o Corinthians. O Corinthians foi melhor que o Santos na totalidade do jogo, foi mais agressivo, foi mais perigoso, criou mais chances e só não ganhou o jogo porque o árbitro da partida cometeu um erro crasso. No final, marcando uma falta do Gustavo Henrique em cima do Lautaro, que não aconteceu. Mais do que isso, ele deveria ter expulsado o Igor Vinícius e não expulsou. Ou seja, 2 erros capitais que favoreceram o Santos que mais uma vez jogou um futebol desse tamanho. E o treinador, hein? Eu convido vocês a assistirem meu vídeo no canal no YouTube, onde eu falo mais sobre o Santos, evidentemente. Mas se você é corintiano, eu vou dar um destaque para você aqui agora. O Corinthians jogou sem 4 titulares. Memphis, Garro entrou no segundo tempo. Memphis, Garro, que depois entrou, Martínez e o Maicon, que está lá no Atlético, mas era titular do Corinthians até a semana passada, quando terminou a temporada. E mesmo assim, pegando um adversário que está praticamente completo, só não jogou Neymar, numa Vila Belmiro lotada, o Corinthians não se incomodou. Saiu na frente, perdeu até um pênalti com o Yuri Alberto. Até um pênalti perdeu. E no final do jogo acabou cedendo um empate. Que frango do Hugo, hein? Pelo amor de Deus. Claro, um erro não justifica o outro. Tá bom? O árbitro errou, beleza. Beleza não, né? O Corinthians tá pé da vida com razão. Mas o Hugo podia ter feito a defesa, gente. Pelo amor de Deus. Que frango. Tenha santa paciência. Era pegar aquela bola e acabava o jogo. E o Corinthians vencia por 1-0 e somava 3 pontos no campeonato. Mas não foi o que aconteceu. Arbitragem péssima. Lucas Belotti Canotti. Acho que é isso aí o nome dele. Um árbitro horroroso. Como é que a Federação Paulista de Futebol coloca um árbitro desse para pitar um jogo desse tamanho, dessa envergadura? Não tem tamanho para isso. Não tem tamanho. Acabou o jogo. A torcida do Santos mandou o árbitro para PQP. O dirigente do Corinthians, a comissão técnica do Corinthians reclamou, a comissão técnica do Santos reclamou, os jogadores do Santos reclamaram, os jogadores do Corinthians também. Enfim, ele não agradou ninguém. Por quê? Porque ele é ruim. Foi ruim. Foi o destaque negativo da partida. Mas o jogo não foi lá grande coisa. Mas o Corinthians desperdiçou uma grande oportunidade de fazer 3 pontos nesta noite de quinta-feira na Vila Belmiro.